Bom dia, meus amigos, bom dia a todos. Vamos começar nossa semana. Espero que com muita inspiração, com muita vontade de construir algo melhor para Krishna e automaticamente será algo melhor para tudo o que existe, para todas as categorias de existências. Então, para isso, vamos buscar inspiração nas próprias palavras de Krishna, que é o fundamento de toda a existência. E estamos lendo aqui no nosso canal da ISKCON Recife, né, Facebook, estamos lendo o Bhagavad Gita e estamos no capítulo 16, as naturezas divinas e demoníacas. É um capítulo realmente que Krishna descreve sem sentimentalismo quais são as naturezas que nos elevam e que nos degradam, né? E a gente pode compreender melhor a natureza das pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós podemos ver que umas são pândavas e outras são gurus, né? Umas são espiritualistas, acreditam no controle supremo, na personalidade de Deus, e outras, elas são materialistas, que acreditam que todo esse mundo é fundamentado na luxúria, que a única energia que faz as coisas se moverem aqui é o desejo de gozo dos sentidos. Então, e não existe nenhum controle sobre isso, né? Não existe nenhum controle supremo, mas existe apenas o grande Deus, né? Que os materialistas apregoam, é a personificação da luxúria, né? Então, isso aí é uma filosofia materialista que é apregoada tanto por religiosos, alguns religiosos e alguns também cientistas, né? E as pessoas em geral, geralmente, se voltam para essas filosofias materialistas, né? Algumas, né? Outras continuam fiéis, acreditando que existe um controle supremo, um Deus supremo. Então esse verso é muito iluminante nesse sentido, né? Que Krishna vai mostrar assim cientificamente, de uma forma categórica, bem analisada, o pensamento materialista, né? Porque ele está descrevendo a natureza dos demônios, né? As qualidades demoníacas. Então vamos lá, é o verso 8. Então vou ler o sânscrito, depois a tradução e o significado de Srila Prabhupada. Asatyam pratistam te jagadahu anishwaram aparaspara sambutam kinyanyat kamahaitukam. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle. Dizem que é produzido do desejo sexual e que não tem outra causa senão a luxúria. Significado. Os demônios, o Srila Prabhupada, os demônios concluem que o mundo é uma fantasmagoria. Não há causa nem efeito, nenhum controlador, nenhum propósito. Tudo é irreal. Eles dizem que esta manifestação cósmica surge devido a ações e reações materiais aleatórias. Eles não aceitam que Deus criou o mundo com um determinado propósito. Eles têm uma própria teoria, que o mundo apareceu por si próprio e que não há razão alguma para acreditar que existe um Deus por trás dele. Para eles, não há diferença entre espírito e matéria, e não existe um Deus por trás dele. Para eles, não há diferença entre espírito e matéria e não aceitam o Espírito Supremo. Tudo é apenas matéria e supõe-se que o cosmos inteiro seja uma massa bruta. Segundo eles, não é, tudo é vazio e qualquer manifestação que exista se deve à nossa percepção ignorante. Eles afirmam que todas as manifestações de diversidade são exibições de ignorância. Assim como um sonho, podemos criar tantas coisas que de fato
não têm existência. Então, quando acordamos, vemos que tudo não passa de um sonho. Mas, na verdade, embora digam que a vida é um sonho, os demônios são muito peritos em desfrutar desse sonho. E assim, em vez de adquirirem conhecimento, eles cada vez mais se envolvem em suas fantasias. Eles concluem que, sendo o filho o simples resultado da relação sexual entre um pai e a mãe, e uma mulher, um homem e uma mulher, este mundo surgiu sem a presença da alma. Para eles, foi apenas uma combinação que produziu os seres vivos. E a alma produziu os seres vivos. E a alma. Para eles, foi apenas uma combinação de matéria que produziu os seres vivos e a existência da alma fica fora de cogitação. Assim como, sem causa aparente, muitas criaturas vivas surgem do suor ou de um corpo morto, todo o mundo vivo surgiu das combinações materiais que se processam na manifestação cósmica. Portanto, a natureza material é a causa desta manifestação e não existe nenhuma outra causa. Eles não acreditam nas seguintes palavras que Krishna falou na Bhagavad Gita: Madhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Sob minha direção, o mundo material inteiro se move. Em outras palavras, não há conhecimento perfeito entre os demônios acerca da criação do mundo. Cada um deles tem sua própria teoria particular. Segundo eles, uma interpretação das Escrituras é a mesma coisa que outra, pois eles não acreditam numa compreensão única dos preceitos das Escrituras. Jai Hare Krishna. Então, aí Krishna ele enumerou as teorias, né, materialistas, né, que mais são proeminentes, né? A primeira delas é que o materialista não acredita que existe um controle, né? A segunda é que a vida é um produto da combinação da matéria. Essa é outra teoria materialista, né? A terceira é que não existe uma causa para a existência, ou seja, tudo existiu sem nenhum propósito. Existiu assim, por acaso. Não, tudo que estamos vendo aqui não tem sentido, não. Existiu por acaso. Foi uma combinação da matéria. Não havia nenhuma intenção para a manifestação do que existe. É a teoria materialista, né? E a quarta, eles dizem que, na verdade, a vida é criada pela luxúria, né? Então o homem se encontra com a mulher e procria um filho e assim gerou a vida. E a quinta é que a matéria em si, ela é capaz de se transformar em matéria e é capaz de gerar a vida, né? Então essas são as filosofias materialistas mais proeminentes, né? Que evidentemente, se a gente pensar um pouquinho sobre elas, não tem sentido, né? Porque se eu olho para esse computador aqui, né, é uma máquina que cumpre certos propósitos, mas se eu olhar para ele e perguntar assim, poxa, essa máquina tem uma finalidade, né? Ela tem uma finalidade. E alguém fez essa máquina. Aí se eu digo isso, aí a pessoa pode acreditar que essa máquina tem uma finalidade e foi alguém que fez. Mas se eu dissesse, não, essa máquina não tem nenhuma finalidade. Ela surgiu aí por ela mesma. Por ela mesma surgiu
e não tem nenhum propósito, né? E eu apenas uso aqui, então isso ninguém vai acreditar, né? Ninguém vai acreditar que um computador assim tão complexo possa ter existido, ter aparecido do nada sem ninguém ter feito ele, né? Então, da mesma forma, esse universo é bastante complexo e tudo funciona de uma forma harmônica, e as pessoas podem até dizer que não, isso tudo veio do nada, não tem nenhum propósito, não tem nenhuma função, mas é pouco provável que isso seja possível, né? Tudo tem a sua função e tem um Deus controlando, né? Então essa filosofia materialista é bastante comum nos dias de hoje, ok? Então vamos meditar nessas palavras de Krishna, nos ensinamentos de Krishna, para que a nossa mente fique consciente de Krishna e no nosso dia a dia nós vamos encontrar muita filosofia materialista, mas saibamos que Krishna já enunciou quais eram as filosofias materialistas e eles não trazem nenhuma novidade para a gente, né? É a mesma, assim, pouca inteligência, né? Na realidade, acreditar numa filosofia materialista denota uma inteligência bastante obtusa, né? Hare Krishna, então aqui no chat temos Jaime Tinanda, Haribol, Hare Krishna. Os asuras se orgulham de suas especulações sobre tudo, né? Porque o orgulho é uma característica do asura, né? Krishna explica isso no Bhagavad Gita, o orgulho. Jai, Hare Krishna, bom dia com alegria, e vamos continuar a nossa vida cantando Hare Krishna e lembrando das palavras nectárias de Krishna para depois voltar ao mundo espiritual. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agora vamos cantar o santo nome. Bom dia, Hare